Vamos continuar falando sobre a ontologia contemporânea. Vamos pensar na questão de Husserl e da fenomenologia. Basicamente, nós vamos pensar o sujeito que não abre mão do mundo. Primeira coisa que nós temos que entender é que vai haver aí uma separação entre a psicologia e a filosofia. No final do século XIX, havia uma tentação cada vez maior de reduzir a filosofia à psicologia. Explicar o conhecimento através dos mecanismos mentais. Tratar a lógica como um produto da mente humana. Na mente humana no sentido da psicologia. Husserl vai reagir a essa tendência com vigor. Ele afirmava que o psicologismo é um erro categorial. A verdade lógica não depende de como a mente funciona. 2 mais 2 serão 4, independentemente de qualquer processo psicológico. A filosofia ela investiga estruturas de validade e não fatos empíricos da consciência. Essa separação que Husserl faz não é um detalhe meramente técnico, é a condição para que a filosofia continue sendo filosofia e não vire um mero laboratório, como é a psicologia em muitos casos. Com Husserl também há uma manutenção do privilégio do sujeito do conhecimento. Husserl ele não abandona Kant, ele aprofunda Kant. O sujeito continua sendo o ponto de partida incontornável. Mas Husserl vai reconstruir o sujeito. Não é o sujeito abstrato e formal da crítica kantiana, mas é a consciência intencional. Uma consciência que é sempre consciência de algo. Toda vivência aponta para um objeto. Não existe estado mental puro, ou seja, um estado mental fechado em si mesmo. Esse conceito de intencionalidade, ele vai ser a espinha dorsal da fenomenologia. O sujeito não está preso em si mesmo, contemplando representações. Ele está constitutivamente voltado para o mundo. Com isso, nós vamos fazer uma ampliação do conceito de fenômeno. Kant havia limitado o fenômeno ao que aparece dentro das formas a priori, da sensibilidade e do entendimento. Husserl vai fazer uma ampliação até radical. Fenômeno é tudo aquilo que se manifesta à consciência, incluindo vivências, essências, relações, valores,
estruturas ideais. Para acessar esse campo com rigor, Husserl propõe então o que ele vai chamar de epoché, que é a suspensão do julgamento sobre a existência do mundo externo. E isso é muito difícil de fazer, veja só, a suspensão do julgamento sobre a existência do mundo externo. Isso não é para negar o mundo, isso é para possibilitar a investigação do mundo. Investigar como ele se constitui na consciência sem pressupostos, sem preconceitos. É uma radicalização do sujeito filosófico, quando nós pensamos dessa forma. Voltar às coisas mesmas sem atalhos, sejam esses atalhos científicos, sejam esses atalhos metafísicos. O Husserl, ele representa um movimento preciso na ontologia contemporânea. Nem a dissolução nihilista do ser, nem a formalização analítica que vai reduzir o ser a uma mera lógica. Husserl aposta que é possível investigar rigorosamente a existência sem, com isso, abandonar o sujeito e, principalmente, sem recair no erro do dogma. A fenomenologia, ela não responde o que o ser é em si mesmo, mas descreve com precisão como o ser aparece para quem existe e pensa. Num cenário filosófico herdeiro dos limites kantianos, isso não é pouco. É um método inteiro construído sobre a honestidade de começar pelo que de fato temos acesso, que é a experiência vivida.